Então, para começarmos o estudo sobre MikroTik, devemos começar estudando conceitos básicos MikroTik. Então, a primeira coisa é saber que MikroTik é, na verdade, uma empresa, ok? Então, MikroTik é uma empresa. Fundada em 1995, no país chamado Letônia, ok? Outro ponto, que aí eu vou fazer aqui o paralelo entre eles. Outro ponto é que Router OS é um sistema operacional de rede. E terceiro ponto, Router Board é um hardware. Agora sim, vamos fazer então um paralelo. Primeiro ponto que eu falei é a MikroTik. MikroTik é a empresa que desenvolve o sistema, que desenvolveu, na verdade, o sistema operacional chamado Router OS, que roda nesse sistema operacional diversas ferramentas, diversas features, como roteamento, bridge, switching, proxy, firewall, alguns serviços de redes como DHCP, DNS. Você consegue fazer aí um packet sniffer ou snifar alguns pacotes de rede e ver realmente ali o que está nos bits de cada pacote sendo trafegado, ou seja, packet sniffer. Você consegue gerenciar sua rede, trabalhar com QoS. Então dá para fazer muita coisa com o sistema operacional do Router OS criado pela empresa MikroTik, ok? E o Router OS ele pode rodar tanto em máquinas x86, ou seja, a sua máquina, o seu computador aí velho, parado, que está há algum tempo aí sem utilidade, o MikroTik ele pode rodar nessa máquina, ok? x86, você pode virtualizar o Router OS. Você viu que eu falei agora há pouco que o MikroTik pode rodar. Por quê? Já vou deixar claro que no fim das contas, tudo isso as pessoas no dia a dia acabam chamando apenas de MikroTik. Então a pessoa fala, eu vou comprar um MikroTik, eu vou rodar o MikroTik. Ou seja, se eu vou comprar um MikroTik, eu estou falando do hardware, a placa. Tá, ok? Se eu estou falando que eu vou rodar o MikroTik, eu estou falando do Router OS. Se eu estou falando da empresa MikroTik, é a própria MikroTik. Então, o Router OS ele pode rodar virtualizado em plataformas x86, quanto também pode rodar em hardware próprio criado pela MikroTik, que é a Router Board. Então, a Router Board nada mais é do que um hardware próprio criado pela MikroTik de baixo custo, que tem como principal objetivo provedores, hotéis, ou seja, empresas ou ambientes de redes de pequeno e médio porte. Perfeito? Então, esse é o objetivo da MikroTik quando ela criou a Router Board. Atender a mercados emergentes, mercados que teriam um prospecto, um futuro ali de conexões de rede, e com isso ela criou aí equipamentos baratos, que são as Router Boards, que iriam fazer essa plataforma, que seria a plataforma de trabalho do Router OS. Então, o grande ponto, na verdade, é o Router OS, que você pode colocar em um servidor, virtualizar ele, e aí sim você vai ter um processador mais potente, uma memória RAM mais dedicada, algumas placas de redes, caso você queira colocar ali uma placa de rede também mais específica. Então, é basicamente isso que é o ponto. O ponto é, MikroTik é a empresa, Router OS é o sistema operacional criado por essa empresa, que roda todas as features de roteamento, de VLAN, de firewall, de proxy, de bridge, de QoS, MPLS, etc. E Router Board é o hardware, ok? Então, tendo isso em mente, temos então aí que ver outro ponto.